Oi gente, tudo bem? Bem-vindos aqui a esse canal, a esse singelo canal. Eu sou a Patrícia Cândido, a Sanguita, e meu objetivo aqui é ajudar vocês nos seus caminhos de autocura, de cura da alma e despertar da consciência. Você me encontra no Instagram, eu a curandeira, uma médica de alma. Hoje nós vamos falar sobre um floral de Bach chamado Mimulus. Mimulus, o guardião do eu sou. Então, a gente vai falar de um lugar um pouco novo que talvez você não conheça. Eu gosto de estudar muito a simbologia arquetípica dos florais de Bach. E os florais são uma das principais ferramentas que eu utilizo nos meus tratamentos. Eu também ensino sobre florais, então aqui embaixo eu vou deixar para vocês um link para minha capacitação primeira, né? Tem a primeira capacitação, depois tem a segunda capacitação para você que quer se tornar um terapeuta de floral. Bom, então vamos conversar sobre o Mimulus, vamos pedir permissão para adentrar os reinos de Mimulus, para adentrar os conhecimentos sobre a flor amarela que libertou o Dr. Bach da dificuldade de ser quem ele era. Recentemente, conversando com uma pessoa, ela me contou sobre uma pergunta que um adolescente fez para um professor. É uma história. E esse adolescente fez a seguinte pergunta para um professor: se eu quiser detonar com a minha saúde mental, o que é que eu devo fazer? E nesse processo o professor respondeu: fisicamente você deve ficar sem dormir. E emocionalmente você deve negar quem você é. Então, a principal forma de adoecermos mentalmente é continuarmos sempre negando quem nós somos. E o Mimulus vem para nos ajudar a ser quem a gente é. Não é à toa que ele é o floral para tratar a timidez. Quando você olha o Mimulus de uma forma geral, se você pegar um oráculo, se você abrir um caderno, se você abrir o livro do Dr. Bach, você vai encontrar. Mimulus é o floral para as pessoas que têm medo de coisas conhecidas, como medo de barata, medo de avião, medo de pessoas, medo de escuro, medo de ficar sem dinheiro. Então o Mimulus, ele é um floral que trata o medo de coisas conhecidas. Ele é um floral que também, cuja principal conquista da nossa alma quando tomamos esse floral é a coragem, ou seja, agir com o coração. Ele trabalha dois medos muito fortes, dois medos muito potentes, que é esse mergulho que eu tô falando para vocês. Ele trabalha o nosso medo de nos conhecermos e o nosso medo de ser quem a gente é. Você pode até achar que não, mas por trás da timidez do Mimulus tem muita dificuldade de acessar verdadeiramente quem se é, tem muito medo de se mostrar. Por quê? Porque durante algum momento da sua vida, você acreditou que ser quem você era poderia ser perigoso. E aí você sente medo. Quando a gente consegue tirar as capas dos medos, quando a gente consegue tirar as cebolas que a gente vai descascando, das nossas resistências, das nossas travas, das nossas durezas, a gente percebe que tudo isso foi construído na base do medo, na base dos muitos traumas que fomos vivendo. O Dr. Bach, ele tinha muitos medos, mas como todo mundo, ele precisava encarar um medo grandioso, que era o medo de fazer uma transição profissional ou de encontrar o seu chamado. Ele, depois de sair de uma cirurgia, onde ele foi desenganado, ele volta à vida com a sensação de que tinha mais a realizar. E nesse caminho, ele vai se estudando as pessoas, estudando o mundo, e ele encontra esse caminho através da reconexão com a natureza. Mas ele precisava fazer movimentos fortes, e o movimento forte de deixar Londres e ir indo para o interior para reencontrar essa essência, para reconectar com a terra, para reconectar com as flores. Esse movimento forte fez com que ele tivesse que tomar litros e litros de Mimulus. Por quê? Porque o Mimulus, litros e litros é ótimo, né, gente? Não, ele não tomou litros e litros de Mimulus. Eu tomaria litros de Mimulus. O que ele fez? Ele foi conhecendo a natureza, e nesse processo ele encontrou a flor amarela que cresce ali nas estradas, uma flor muito bonita, e essa flor amarela foi o que começou a trazer a coragem para ele. Então ele percebeu que a partir daquela flor, ele não sabia ainda como fazer as formulações, como trabalhar com as flores, mas ele sabia que ali tinha uma frequência de coragem que o ajudava a aceitar, a acessar quem ele era de verdade e fazer os movimentos em direção ao seu eu sou. Então, quando o Mimulus surge na nossa vida, ele é o guardião do nosso eu sou, de quem nós verdadeiramente somos. E quando a gente faz esse movimento em direção ao nosso eu sou, a gente acessa a nossa identidade verdadeira. Então, o Mimulus, nessa jornada de autoconhecimento que a gente pode construir através do conhecimento dos florais de Bach, ele nos apoia nessa transformação do nosso eu sou, de quem nós verdadeiramente somos. Então,
Como eu falei pra vocês, ele é o floral pro medo. E quem não sente medo? Ainda mais em momentos como esse, que as nossas bases estão balançando, que a gente está tendo que acessar muitas informações e muitas informações sobre nós mesmos. Então, o Mimulus, meus amores, é para aquele momento em que a gente tem medo, que a gente sabe que precisa fazer transformações, que a gente precisa acessar chamados. Há muito mais do que tomar o Mimulus para ter medo, para vencer o medo da escassez, para vencer o medo de ficar sem dinheiro. A gente precisa do Mimulus para nos ajudar a ter a coragem de nos movimentarmos em direção a quem nós somos verdadeiramente. Então, eu tomei litros de Mimulus e venho tomando todas as vezes que me sinto fraca e instável na direção de quem eu sou. Então, é isso. Essa é uma das minhas flores, essa é uma das minhas flores preferidas. Ele é tido como o primeiro grande curador, ou seja, a gente tem os 12 curadores, que são as 12 primeiras flores que foram encontradas pelo Dr. Bach. Algumas linhas dizem que o Mimulus foi o primeiro, outras dizem que foi o Impatiens, outras dizem que foi o Clematis. Então, eu aprendi que foi o Mimulus, porque o Mimulus ajudou o Dr. Bach a vencer essa dificuldade de ser quem ele era. E fico com a informação de que foi o Mimulus. Então, ele é o primeiro curador, de acordo com esse aprendizado que a gente está fazendo aqui, até que mude essa informação. E ele traz essa frequência do eu sou. Ele guarda a nossa identidade quando nós tiramos todo o medo de ser quem nós somos e principalmente de saber quem nós somos. Se você precisa caminhar no caminho da coragem, de tomar decisões que te levam ao seu eu autêntico, ao seu eu verdadeiro, o Mimulus é o floral que pode te apoiar. Então, como eu falei pra você, sou a Patrícia Cândido, a minha intenção é falar dos 38 florais, um por dia. Será que eu vou conseguir, gente? Peço o apoio de vocês, continuem me estimulando. Comenta aqui embaixo se esse vídeo te ajudou, te abriu a cabeça de alguma forma. Façam mais perguntas, porque assim eu vou tendo material para gravar mais vídeos. E aqui embaixo também eu deixo pra vocês alguns links de cursos que eu tenho relacionados a florais de Bach. Até mais, então!